Então, hoje, a gente vai falar sobre o sistema digestório, onde a gente tem um montão de órgãos, né, que possuem, então, aí, né, em sua composição, o músculo liso, né, que faz parte da aula que a gente viu ontem, tá? Então, o aparelho digestório, ou o sistema digestório, como vocês prefiram falar, né, é aí um conjunto de vários órgãos que ficam responsáveis aí desde a da degradação dos alimentos, né, até a excreção deles. Então, esse sistema aí é responsável desde a parte lá da boca, de triturar todos os alimentos, de chegar no nosso organismo, de absorver os nutrientes, separar o que o nosso corpo não precisa e excretar através das fezes, né? Essa é a função do aparelho digestório, tá? Para cumprir essas funções, o nosso aparelho digestório ele tem aí vários órgãos, né, que ficam todos unidos entre si. É tanto que vocês vão ver lá na parte do intestino que ele é todo ligado, mas ele tem partes, né, que vão modificando um pouquinho e aí os nomes vão mudando, tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, todos esses órgãos que são unidos entre si, eles vão formar o chamado tubo digestório, tá? O nosso sistema, nosso aparelho digestório, ele fica dividido aí entre canal alimentar e órgãos anexos, tá? No canal alimentar vão participar aí os órgãos, né? Os órgãos da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen e da pelve, né? Já esses órgãos anexos que participam da digestão são a questão das glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, né? Que eles de alguma forma participam desse processo aí, tá? Então, o canal alimentar ele tem início aí na cavidade bucal, né? Na boca, e aí ele vai passar pela faringe, pelo esôfago, chega até o estômago, vai para o intestino delgado, para o intestino grosso, termina lá no reto, né, e sai pela abertura do ânus. Então, esses são os principais órgãos do nosso aparelho, né, digestório. Tudo começa na boca, tá? Então, ele é bem grande, nosso aparelho digestório, tá? O canal alimentar fica aí dividido entre boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. Isso mesmo. Vocês têm uma imagem, Isso mesmo. ela não tá aqui, essa daqui. Essa imagem tá na apostila de vocês também. Acho que o Márcio tá acompanhando na apostila, né, Márcio? Mas quem não estiver acompanhando com a apostila impressa, pode olhar pelo celular e depois vai estudando aí tanto pelo slide, que às vezes eu coloco imagens diferentes no slide, que aí na hora de estudar vocês, né, veem imagens diferentes e às vezes uma vocês entendem melhor do que a outra, tá? Então, o canal alimentar ficam esses órgãos aí, tá? Vou colocar meu ponteiro para ajudar. Então, o canal alimentar vai começar aqui pela boca. A questão de ela Tá? fazer tanto do Vai sistema descer aqui respiratório pela como do sistema digestivo. faringe. O que a faringe tem de especial? Exatamente. Aqui, ó, ela pode, a gente falando entre cavidade, né? A gente pode estar falando tanto do sistema respiratório como do sistema digestório. Do mesmo jeito que a gente consegue puxar o ar pela boca, o ar também vai passar pela faringe. A diferença é que em vez de ir para o esôfago, né, o ar vai lá para a laringe e segue para a traqueia e para os pulmões, né? No caso, no sistema digestório, questão de alimento, de líquido, ele vai entrar pela cavidade bucal, também vai passar pela faringe. Só que quando chega aqui, ó, tá vendo a diferença aqui? Tem um canal na parte anterior do corpo, né? E aqui um canal na parte posterior. Fica um canal que é o do esôfago atrás e a laringe fica à frente, né? Então, se a gente está falando de alimento, ele passa pela faringe, só que aqui a epiglote vai fazer aquele, né, a funçãozinha dela, tampar, né, a glote,
vai fazer como se fosse uma tampinha numa mangueirinha que é para o líquido, que é para o alimento não passar, né, para a laringe e sim vir para o canal do esôfago para chegar até o estômago. É por isso que a gente não consegue beber água e respirar ao mesmo tempo, não consegue comer, engolir e respirar ao mesmo tempo, porque a gente utiliza o mesmo canal, faringe, tá? É mais ou menos o mesmo caso, né? Mais ou menos semelhante à questão da uretra masculina, que é o mesmo canal para duas funções. Aqui a laringe ela participa também de duas funções, né? A diferença é que quando se trata de ar, ela, quando termina de passar pela faringe, vai para a laringe. Quando se trata de alimentação, né, termina de passar pela faringe, a epiglote fecha e o alimento vai para o esôfago. Quando ocorre aí o engasgo, né, é quando a água ou o alimento passa pela faringe, não dá tempo, né, da epiglote fechar e o alimento, em vez de ir para o esôfago, ele fica querendo passar para laringe. E aí a gente fica tosse, né? E fica sem respirar e tossindo, a gente está expulsando, né, esse restinho de alimento, Sim, sim. Eu sabia a porque você já tinha água, né, falado para nas aulas anteriores. voltar e ir pro Repete aí pra mim de canal novo, certo, que eu não vamos dizer entendi assim, muito entre bem. aspas. Vocês sabiam disso, da questão do engasgo? Isso. Ah, sim. Sobre o engasgo? Eu nem sei, eu acho que não. Não, acho que tava. Ó, é o seguinte. Não, tava Quando não. a gente tá falando... Tu tava na aula de sistema respiratório? Não, foi o nosso primeiro sistema. Acho que tu não tava, não. Então, o nosso sistema respiratório, ele também começa aqui na cabeça, né? A gente vai puxar o ar pela cavidade nasal e o ar vem aqui para a faringe. Segue a setinha aqui e os canais. Aí ele vem para a faringe. Tá vendo que tem tipo um canalzinho aqui na frente e o esôfago aqui atrás? Quando a gente tá falando de ar, o ar vai entrar ou pelo nariz ou pela boca, tanto faz, tudo vai chegar na faringe, perdão. Tanto pelo nariz ou pela boca chega na faringe, né? Só que a questão do sistema respiratório é que a gente deve respirar pelo nariz, porque, né, a gente tem a questão aí de filtrar o ar através dos pelinhos do nosso nariz, tem a questão aí de umidificar, né, na mucosa aí da nossa cavidade nasal, então o ar vem filtrado, vem quentinho, então é melhor, né? Mas ocorre casos de que a gente precisa respirar aí pela boca, quando tá com o nariz entupido e tudo mais. Quando é a questão do ar, ele entra, passa pela faringe e aqui nesse canal, para o ar chegar à laringe e depois para a traqueia, a gente tem aqui como se fosse uma aberturinha. Imagina que fosse uma garrafa com a tampinha. Quando é ar, a tampinha, que chama epiglote, fica aberta e o ar consegue vir para esse canal da frente e não para o esôfago. No esôfago é a comida que vai para o estômago. Quando a gente está falando de alimentação, né, ou líquido, água, comida, qualquer coisa assim, ele entra pela cavidade bucal e também passa pela faringe. É por isso que a faringe ela é um órgão que participa de dois sistemas, tanto do respiratório quanto do sistema digestório. Aí eu comi alguma coisa e aí vem o alimento. Vou alimentar, passa pela faringe. Qual canal que o alimento tem que seguir? É pro esôfago ou é pra laringe o próximo passo? Pro esôfago, né? Vai pro estômago. Então, o que acontece? Quando é alimento que vai passando pela faringe, aquela tampinha que chama epiglote, ela tampa aqui esse canal que é pro alimento não ir pra laringe e pra traqueia, para a alimentação passar direto aqui para o esôfago e chegar até o estômago. O engasgo acontece, né, quando essa tampinha Aí fecha ela e não dá tempo, né? no Então caso, acaba o alimento ele passando trava algum na epiglote? pedacinho, um pouquinho de alimento, um pouquinho de água, né? Que a gente diz, engasguei com água. A gente bebe muito rápido.
Exatamente, a tampinha trava, né? Que a gente chama de epiglote, que tampa a Entendi. glote. Então Aí quando a passa gente um pouquinho, engasga aí a é gente porque ele tosse. vai Pra pra quê? Pra laringe, né? O voltar, alimento ou o expulsar líquido. esse alimento e ele acabar indo pro canal certo, esôfago. Aham, aí foi Entendeu? pra laringe. É porque a tua epiglote, né, não fechou a tempo. Ou, né, Aham. isso, mas não quer dizer que ela foi pro canal completo da laringe, senão vai chegar lá no teu pulmão. Né? A gente está falando de coisas microscópicas, né? Não é uma questão de um alimento completo, né? Um pedação de bife ir para tua laringe, não é isso. A gente fala assim, né? De forma para a gente entender, tá? Mas é como se te travasse e aí ficasse incomodando aqui no canal e a gente tosse para sair e ir pro esôfago, tá? Pois é, continuando. Aí, do mesmo jeito que a gente lembra que a gente falou dos órgãos anexos lá no sistema tegumentar, sistema tegumentar, a questão da pele, né? E nós temos os órgãos anexos, são as unhas, os pelos, as glândulas sebáceas. Aqui a gente também tem órgãos anexos, né? Que mesmo não fazendo parte do tubo digestório em si, se comunicam com ele, né? E através de canais eles fazem aí um papel importante na digestão. Quais são esses órgãos anexos, né? A gente tem as glândulas salivares, pâncreas e o fígado, tá? Todos esses fazem parte do sistema digestório. Aí vamos começar pela primeira parte, onde tudo inicia nesse sistema, a boca, né? O alimento vai sofrer a primeira transformação dele na nossa boca, né? Através aí dos nossos dentes, com a ajuda da nossa língua, através da saliva. Na primeira transformação do alimento acontece na boca, tá? E ele vai sofrendo transformações conforme ele vai entrando no nosso organismo, tá? A língua, que é um órgão aí musculoso, né? Ela tem muita mobilidade aí para ajudar a misturar o alimento dentro da nossa boca com a ajuda da saliva e fazer aí a questão da mastigação, de triturar os alimentos, né? E aí a gente consegue envolver outra área também que a gente já estudou, que é a odontologia, cada dentinho tendo a sua função, né? Aí faz esse primeiro processo aí na boca. E aí é também através da língua que a gente consegue aí sentir os sabores, tá? Cada parte da nossa língua, ela traz pra gente a sensibilidade de sentir o amargo, o doce, o salgado, o azedo. Vocês já prestaram atenção que quando a gente come alguma coisa amarga, a gente sente mais no final da Eu, língua? sinceramente, não tinha percebido O isso, doce a não. gente consegue sentir mais na ponta da língua. É. O salgado a gente sente mais nas laterais. Vocês já perceberam isso ou não? Eu fiquei testando, sabe? Eu fui igual a Adriana comentou naquela Mas aula depois de testa. Quando eu faço coisas odontologia, pra vocês, depois vocês ficam de testando, a né? questão Eu dos sei que dentes, fica. entendeu? Que a gente foi eu fui vendo isso através do espelho. Né? Através dos, não, no espelho, cada dente, incisivo central, incisivo lateral, canino, né? Os primeiro premolar, segundo Cortar o premolar, lá os pedaço. molares, né? Primeiro, segundo, terceiro molar. Aham. Uhum. Isso, e quando a gente estuda assim e presta atenção no que a gente está estudando, no nosso dia a dia a gente vai percebendo as coisas. A gente teve essa aula, quem Isso. presta atenção e lembra quando É está isso. fazendo alguma atividade, vai perceber que quando você vai Do canino. estar num Quer churrasco, que rasgar, né? você vai arrancar um pedaço de carne, você joga aqui para lateral no canino e rasga o pedaço de carne, né? Que é a função do canino. Você vai morder. Exatamente, você vai morder um picolé. Você não coloca lá atrás, a não ser, no meu caso, que eu tenho sensibilidade, aí eu fico com medo de doer. Aí Uhum. coloca mais do ladinho, mas normalmente a gente vai com os centrais, incisivos centrais, né? Então, assim, tudo a gente vai percebendo. Quando terminar aqui, me lembra.
para eu mandar uma imagem para vocês sobre essa questão do paladar, tá? Quais partes da língua a gente sente aí os sabores, tá? Eu vou mandar para vocês como curiosidade. Pois é, continuando. Então, a gente trabalha aí, né, a primeira transformação do alimento da nossa boca com a ajuda da saliva, com a língua para ajudar a misturar e sentir os sabores, tá? E também com a questão da deglutição. Tudo vai acontecer aqui no finalzinho, né? Vai começar aí na boca. E os dentes, né, que eles vão cortar e triturar os alimentos, tá? Depois a gente tem o palato, né? O palato é o que a gente chama de céu da boca. Todo mundo fala assim, né? Céu da boca. O céu da boca chama palato, tá? Que ela tem uma subdivisão. A gente tem aí o palato duro e o palato mole. Essa parte que a gente chama de céu da boca mesmo, que é mais enrugadinho, duro, né, é o palato duro. Mas pro final, chegando lá pra garganta, que a gente chama, a gente tem aí o palato mole, tá? E aí esse palato, ele vai separar a cavidade nasal da cavidade bucal. Concorda que o nosso nariz, que é a cavidade nasal, está acima da nossa boca, certo? O que o palato faz? Ele tá separando aí, ó. É o céu mesmo da boca. Ele tá fazendo uma divisão da cavidade do nosso nariz para nossa boca. Aonde vai juntar aí é só aqui atrás, que começa a faringe, e aí o ar passa por cima, né, em cima do palato duro, e aí chega a faringe, e o alimento passa por baixo. Entenderam, né, o sentido do palato? Beleza, aqui tem mais uma imagem pra gente poder entender tanto essa parte do palato quanto a continuação. Faringe, né? Como a gente já falou, ó, um monte de vezes. Se alguém errar a questão da faringe, que faz parte dos sistemas, eu não sei não, ó. Que o tanto que eu falo da faringe é o único órgão aí que faz parte dos dois sistemas, né? Tem uma musculatura estriada e ela fica localizada aí perto da faringe, a epiglote, que é aquela cartilagem que eu tava falando para vocês, né? Que se fecha aí para passar o alimento e ele ir pro esôfago e não para a traqueia, que é para onde vai o ar, tá? O esôfago é o canal aí, né, exclusivo dos alimentos, dos líquidos, tá? É um órgão oco que é feito aí por tecido muscular liso. Lembra o músculo liso? Ele faz parte aí da composição dos nossos órgãos, né? E o alimento chega no esôfago depois dele ter passado pela faringe. Então, lembrem-se do processo que o alimento faz. Ele passa primeiro pela boca, vai para a faringe, vai para o esôfago, até chegar no estômago. Questão de prova. Aí, né, depois ele passa aquele processo no intestino grosso, aí, qual que depois é o de delgado, processo, ou né, delgado, depois o grosso, né, até por onde que ele vai passando, é liberado através da excreção. Das coisas. Até o reto. Isso, exatamente. Aqui nessa imagem, cadê o Felipe? A gente consegue ver melhorzinho a questão da epiglote, ó, que eu comparei com uma tampinha, né? Que vai fechar aqui, isso aqui é a traqueia, tá? Esse é o canal da traqueia. E aqui é a epiglote, ela fecha e o alimento, em vez de vir aqui para a traqueia, ele passa direto aqui para o esôfago, esse canalzinho de trás, tá? E é na laringe, né, que estão as nossas cordas vocais, tá? São umas pregas, né, as pregas vocais aí. O esôfago, já falei dele. Aí o próximo passo do alimento, ele vai para o estômago, né? É a parte alargada do nosso tubo digestório. É como se fosse uma bolsinha de armazenamento, né? Onde vai ocorrer aí a transformação química dos alimentos. Eu costumo comparar o estômago como se fosse uma bexiga, né? Na bexiga é um armazenamento também aí para a gente juntar a urina,
até a gente ficar numa quantidade aí que a gente sinta um incômodo e vá ao banheiro para urinar. No estômago acontece a mesma coisa, mas para que ocorra aí a transformação química dos alimentos, tá? Então a gente tem aí o esôfago, e no final do esôfago a gente tem o alargamento formando o estômago, que forma essa bolsinha, tá? Através do esôfago e do estômago, a gente tem aí a região que a gente chama de cárdia, tá? Ela é a que vai permitir a passagem dos alimentos do esôfago para o estômago, tá? E aí a gente tem uma outra comunicação, que é a do estômago, né, para o intestino, que é a região que a gente chama de piloro, tá? Todo mundo entendeu isso aí, que é somente Certo. nomes que se dão a regiões, Tudo. não é um órgão diferente, a gente dá nome à região, tá? Tudo bem? Então, é nomes de regiões, tá? Não são órgãos diferentes. A região que conecta o esôfago do estômago e a região que conecta a saída do alimento do estômago para o intestino, tá? Aí é a cárdia e o piloro. A principal função aí do nosso estômago é a digestão das proteínas através do suco gástrico, né, que possui aí uma enzima que é chamada de pepsina. Essa questão aí de enzimas já é uma outra parte, é de fisiologia, tá? E essas enzimas, elas vão se misturar aí no bolo alimentar, e aí vão formar um suco gástrico, né, que a gente chama de quimo, tá? Então, a primeira transformação do alimento ocorre lá na boca. Saliva, trituração, mistura, vai para o esôfago, chega no estômago. Ele se reúne lá no estômago e aí vem lá suco gástrico se misturando ao bolo alimentar para retirar aí as proteínas, né, do alimento, tirar as vitaminas, tudo aquilo que a gente precisa para nutrir o nosso Sim, tá corpo. entendido. E essa misturada aí no estômago a gente chama de quimo, tá? Todo mundo entendeu até aí, né? Então, no estômago existem glândulas que possuem esse suco gástrico, né? Que é o líquido importante para a digestão, né? Não pode dizer triturar, porque ele já foi triturado lá na boca, mas aí ele termina, né, de separar, vamos dizer assim, os nutrientes, né? E É como se fosse assim, não dissolver, queria falar mas triturar, mas ele termina de fazer o processo de transformação do alimento no estômago, tá? Isso, como se fosse dissolver mais, porque ele já vem triturado. Por isso que é importante a gente mastigar bastante, né, para o trabalho lá no estômago não ser tão severo, tá? Internamente, o nosso estômago aí, ele tem uma mucosa, né, que faz aí a produção da substância que a gente chama de muco, né? Ele serve, esse muco, para proteger a parede do nosso estômago da ação dos ácidos, né? Do ácido clorídrico que está presente aí no suco gástrico, tá? Então, ele vai proteger aí o nosso estômago. Quando essa proteção aí não é perfeita, porque tá faltando muco ou porque tem muito ácido, isso vai atacar a parede do nosso estômago, né? E aí vai causar como se fosse uma espécie de ferida, que aí a gente chama de úlcera gástrica, tá? É quando ocorrem umas feridinhas no nosso estômago, ou por falta de produção do muco no nosso estômago, ou por conta que o ácido tá em excesso. Aí causa a úlcera gástrica, tá? Intestino é a próxima parada do nosso alimento, tá? É um tubo, né, como se fosse um canal aí, com cerca de 9 a 10 metros de comprimento, que ele fica todo enrolado, todo dobrado dentro da nossa barriga, que a gente chama, né, de ventre.
E aí vai ocorrer aí a transformação, a próxima transformação Agora que eu tô falando, e tu notou absorção que dos só alimentos no aquela nosso parte corpo, da tá? úlcera, O nosso intestino, ele gástrica vai que se caiu a internet aqui dividir, e voltou. né? Isso aí a gente conhece desde lá da quinta série, que a gente começa a estudar biologia. Tô. Ah, posso sim. Como que faz? O nosso estômago, tá ouvindo agora? Tá direitinho? Tá, beleza. O nosso estômago, ele produz uma substância, né, que chama muco. Para que serve esse muco? Esse muco vai proteger a parede do nosso intestino, né, do intestino, do nosso estômago, por conta do ácido presente aí, né, no suco gástrico. Quando esse muco é produzido em falta, né, é pouco produzido pelo nosso estômago, ou quando o ácido aí é produzido em excesso, ocorre aí a formação de pequenas feridas no nosso estômago, que é o que a gente chama de úlcera Érica, gástrica, eu já vi também né? que Que é pode ser porque a por falta de proteção na alimentação parede também, do que nosso não tem o que? estômago O foi suco gástrico pouca corroer, e né? o ácido acabou É isso mesmo? ferindo a parede do estômago, tá? Exatamente. Também, quando a gente fica, por exemplo, muita gente fala e a gente não entende sobre a questão de mascar chiclete. Quando a gente vai comer, a gente começa a mastigar, nosso sistema nervoso ele já começa a trabalhar. Então ele pensa assim, ó, tá mastigando, tá trabalhando, então já já vai chegar um bolo alimentar no estômago, então a gente precisa Dissolver. trabalhar para poder Dissolver. terminar de misturar aí esse alimento. Como é que foi que tu falou a palavra que eu não queria falar, triturar? Eu disse que dissolver, isso aí. A gente precisa de produzir suco gástrico que é para terminar de dissolver assim esse alimento lá no estômago. Aí, pã, sistema nervoso manda informação pro estômago lá, ó. Produz suco gástrico que o alimento tá chegando, tá mastigando lá em cima, já já chega. Aí o estômago vai lá, é o suco gástrico. Só que o que você tá mastigando é chiclete, né? E aí você não vai chegar alimento lá no estômago. Então o que acontece? Fica lá o suco gástrico esperando e não chega alimento. E no suco gástrico tem ácido, né? Então às vezes acaba prejudicando o nosso estômago. A gente está mastigando, o nosso sistema nervoso já pega, né? Tá mastigando é alimento, precisa triturar, precisa terminar de dissolver. Então forma o suco gástrico aí. E aí, né, não dá. Falta de alimentação também, como o Felipe estava colocando aí, a gente precisa dos nutrientes, né? A gente precisa, o nosso intestino todo, os nossos órgãos, eles ficam trabalhando constantemente. Quando a gente está dormindo, continua trabalhando, né? Então, quando a gente fica muito tempo sem comer, dependendo aí da nossa forma de alimentação, também é prejudicial para o nosso estômago, para nossa saúde, né? Também pode causar aí as famosas gastrites, tá? Por isso que a questão de alimentação aí, quem sofre de gastrite, a questão de ingerir farinha, né, refrigerante, são alimentos aí que Érica, até o próprio prejudicam essas refluxo também, né? Causa feridinhas no isso. nosso Em estômago, questão tá de bom? você fazer uma digestão, né? Certinho? Alguma dúvida? Isso. Tudo vai iniciar. Isso. Tudo vai iniciar com uma gastrite, né? A gastrite não foi tratada, ela vai piorando e vai se formando aí a úlcera, tá? Então tudo é agravando a situação, né, que tá o nosso estômago. Continuando. O nosso intestino, né, ele vai aí se dividir em duas partes muito importantes. A gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. O delgado, ele tem aí 6 a 8 metros, né, dos 10 que tem todo o nosso intestino, tá? Então,
Ele tem aí cerca de 2 a 4 centímetros de diâmetro, e dentro dessa divisão de intestino delgado, ele tem mais uma divisão aí, que é o duodeno, o jejuno e o íleo, tá? Já no intestino grosso, é a última parte, né, do nosso intestino. Ele vai medir aí cerca de 1,5 m, e também tem como se fosse uma subdivisão: o seco, cólon, que é o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, sigmoide, aí a gente já vem lá pro finalzinho, reto e o ânus, tá? Aqui a gente tem mais uma imagem de todo o nosso intestino, tá? O que acontece? No nosso intestino delgado, a gente tem aí essa pequena subdivisão de duodeno, jejuno e íleo, aonde o duodeno é a porção inicial do intestino, né? É a primeira porção. Então, saiu do estômago, a primeira porção do intestino delgado, a gente chama de duodeno, né? Fica bem próximo ao estômago. Tem aí cerca de 25 centímetros de comprimento. É lá onde fica depositado o suco pancreático, substância produzida pelo pâncreas, que é o nosso órgão anexo, né? O nosso órgão A acessório insulina, aí, né? que Ou não? tem ação aí de degradar os alimentos, né, com a ação das enzimas presentes nessa substância, tá? Aí a gente vem isso, exatamente. A insulina também é produzida aí pelo pâncreas. Aí a gente vem pro jejuno, é a segunda porção, que é a parte central do nosso intestino, tá? Tem cerca aí de 2,5 metros e vai atuar com a terceira parte, que é o íleo. Eles vão absorver os alimentos aí por algumas estruturas que a gente chama de microvilosidades, tá? Então a gente tem a primeira parte, que é o jejuno. Depois que termina o estômago, a gente tem o jejuno. Termina o jejuno, que ele é mais curtinho, né? Aí vem, o duodeno. Termina o duodeno, que é o mais curtinho, 25 centímetros. Aí vem o jejuno, que é um pouquinho maior, 2,5 metros. E aí, por último, vem o íleo, que é a final do intestino delgado, que tem mais ou menos aí 3,5 metros. Quando a gente fala de tamanho, a gente nunca tá dando uma metragem exata, tá? Tudo, como a gente já conversou sobre isso aqui, varia de pessoa para pessoa. Então a gente dá sempre aproximadamente, tá bom? Já o intestino grosso, que é essa última parte aqui, é um tubo mais curto que o intestino delgado, tem 1,5 m. E também tem essa divisão aí que eu falei para vocês, o seco, o cólon e o reto, tá? O seco é a parte inicial do intestino grosso, né? Então é quando termina o intestino delgado e começa o intestino grosso. Aí é a parte que a gente chama de seco, tá? O colo ou cólon é a parte média, a porção média do nosso intestino grosso, e também tem algumas subdivisões, 3 partes: ascendente, transverso e descendente. O que isso significa? Tudo isso é cólon. A parte que está subindo, né, é a ponta que a gente chama da parte ascendente, tá subindo. Essa parte que fica na horizontal a gente chama de cólon transverso. Quando eu faço a voltinha que vai descendo, a gente chama de descendente, tá? É somente a divisão por regiões. Uhum. Não tá? são órgãos. Entenderam essa parte? Né? É só a gente tá dando subdivisões de nome aí por regiões, tá? Todas essas... Isso, regiões. Todas essas porções aí, essas partes, elas têm a função aí de dissolver os restos de alimentos, né? Reforçar aí os movimentos intestinais e proteger o nosso organismo aí contra as bactérias, tá? E por último, nós temos aí o cólon sigmoide, é o finalzinho do cólon, né, descendente, aonde já vai passando para a última parte, o reto, tá? De novo, região.
beleza? Aí terminou o cólon sigmoide, que é o finalzinho do colo descendente, onde já vai iniciar o reto, que é a região final do nosso intestino grosso, né? Que termina no orifício chamado ânus, tá? Pela qual os restos alimentares, né, vão ser eliminados. Como eu falei para vocês, entre o colo descendente e o reto é que fica essa curvinha aí que a gente chama de cólon sigmoide, é onde faz a transição do cólon pro reto, tá? Então, durante todo esse trajeto que o alimento fez no nosso intestino, tanto delgado quanto grosso, ele foi passando por diversas transformações, sendo misturado a enzimas, né, a substâncias, para que seja retirado aí todos os nutrientes, e aquilo que não serve, que não é nutriente, vai fazer parte do bolo fecal, É isso que a mesmo, gente vai tranquilo. eliminar através Sim, do sim. reto, né, e do orifício ânus, tá? Bem tranquilo de entender essa parte, né? Sim, beleza. Aí nós temos aí os órgãos anexos ao nosso sistema digestório, né? Primeiro a gente fala das glândulas salivares, né? As glândulas salivares aí são as primeiras, né? Os primeiros órgãos anexos do nosso aparelho, que fica lá na boca, né? São formadas aí por 3 partes, né? A parótida, submandibular e sublingual. Elas aí têm a função de produzir a saliva para umedecer e transformar o alimento como pode dizer, uma pasta, né? Que fique mais fácil da gente engolir, né? Então, o primeiro órgão anexo do nosso aparelho digestório são as glândulas salivares, tá? Que nós temos aí 3 pares: parótida, submandibular e sublingual. Aí nós vamos aí para o segundo órgão anexo, o pâncreas, né? Fica atrás do estômago e é lá que é produzido o suco pancreático, né? Que é lançado lá no duodeno através do duto pancreático, e é lá também que é produzida a insulina, que o Felipe já adiantou pra gente aí, né? Que é lançada diretamente no sangue, né? A insulina ela é produzida aí em alguns grupos especiais lá nas células do pâncreas, né? Que tem esses nomes aí de ilhota de Langerhans, né? Esse nome aí que eu não sei falar, mas tá bom, as ilhotas. E é ela que vai controlar aí a concentração de açúcar no nosso sangue, tá? Então, o pâncreas é o nosso órgão acessório do sistema digestório, tá? E depois a gente tem o fígado, né? Que é considerada aí uma glândula, a maior glândula do corpo humano, fica aí na cavidade abdominal, não fica no tórax, nem no pescoço, fica na cavidade abdominal, na barriga, né? Com a sua maior parte posicionada do lado direito, e é lá que é produzida a bile, né? Que é armazenada pela vesícula biliar, tá? Que é lançada no intestino delgado, lá pela parte do duodeno, por meio do tubo, né? De um canal, que a gente chama de duto colédoco, tá? Aqui mais uma imagem, como que funciona, que essa imagem não tem na apostila de vocês, eu tirei de um livro para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui só não tem a parte da cavidade bucal e faringe, tá? Mas já tem aqui o esôfago, aí vai chegar no estômago, e aí a gente tem o fígado, o intestino, aqui o grosso, né, já ao final com o reto, e aqui no meinho, a maior parte do nosso intestino, o intestino delgado, tá? Aqui como se tivesse um zoom, tá? O fígado, os ductos, tá? Que vão ser ligados lá no nosso intestino. A vesícula biliar que fica aqui por baixo do nosso fígado, onde é produzido aqui a bile e armazenada na vesícula biliar para depois ser jogada aqui, né, no nosso intestino, tá?
E aqui mais embaixo o pâncreas, que também faz essa função aí, né, de fazer essas substâncias além da insulina, tá? A aula vai E é continuar isso o ou nosso vai sistema parar? digestório. Alguma dúvida? Ah, Arrocha, arrocha. Pode aqui da senhora. vocês que decidem aí, É estão gostando? Querem você quem sabe. Se continuar? quiser continuar, Torneio pode prosseguir. É 8 horas. E aí, Márcio, Sâmia? Então vamos lá. Sistema Sistema circulatório, o nosso último sistema, né? Que é aí o nosso grande sistema responsável por transportar aí todas as substâncias para o nosso corpo, os nutrientes, os gases, os hormônios, as hemácias, né? Tudo isso é transportado através do nosso sistema circulatório, tá? Os hormônios, as hemácias, tudo isso, né, é transportado para todas as células do nosso organismo para proteger, né, com o propósito de defender, né, dos diversos sistemas que compõem, né, que possam atacar o nosso organismo. Entre essas funções aí, o nosso sistema circulatório, né, ele também tem aí o dever de fazer a defesa, regulação da temperatura, estabilização do pH e a homeostase, tá? Mais na frente a gente vai ver melhor sobre isso. Aqui a gente tem uma explicaçãozinha melhor para vocês sobre a questão de veias, artérias, arteríolas. Eu acho que foi no não, tu sistema falou sim. respiratório Questão que eu falei das para artérias, né, que são vocês representadas sobre pela cor como que é vermelha, e representado as nos veias são representadas pela livros. cor Ou eu não azul, né? falei, eu só pensei em falar e não falei. Isso. Isso mesmo. Porque nas artérias é onde vai ser transportado aí o sangue arterial, que é o sangue contendo oxigênio. Nas veias é transportado o sangue venoso, né, onde não tem oxigênio. Então lá nos livros a gente, para entender melhor, as artérias elas são feitas, né, em vermelho e as veias em azul. O que acontece? A veia ela tem um calibre, vamos dizer assim, né? Ela vem num tamanho como na imagem que está aqui. Quando ela diminui, porque elas se juntam aí com as artérias, certo? Quando ela vai diminuindo o calibre, né, que ela vai ficando mais fininha, a gente vai parar de chamar de veia e chamar de vênula, tá? No caso das artérias, quando diminui o calibre e fica um pouco mais fininho, a gente chama de arteríola, tá? E quando esse calibre é diminuído mais ainda, a gente chama de capilares, ok? São as veias mais fininhas que a gente tem. A gente chama de capilares. Aqui algumas partes do nosso sistema circulatório. Primeiro que a gente tem aí é o sangue, né? Que é o líquido vermelho, que a gente diz que é a vida, tá? O sangue é composto aí de duas partes, plasma e as células sanguíneas, tá? O plasma é a parte líquida do sangue, tá? Na substância, né, o que compõe aí o plasma é água principal, né, 90%, cloreto de sódio, glicose, proteína, gordura, ácido úrico, ureia e várias outras substâncias que a gente tem presente no plasma, tá? As células sanguíneas, né? Nós temos 3 tipos de células sanguíneas que compõem aí, tá? Que compõem o sangue. A gente tem os glóbulos vermelhos, os Eu já glóbulos vi só o brancos médico e explicando as através dos exames. plaquetas. Vocês já ouviram falar sobre a composição dos sangues, dos glóbulos vermelhos, dos brancos?
Exatamente, tudo é a composição do nosso sangue, né? Os glóbulos vermelhos a gente também chama de hemácias, né? Na imagem, na apostila aí, tá a mesma que essa daqui, que a gente pode ver como que é o formato, né? As hemácias ou glóbulos vermelhos, elas são em forma de disco, né? Como se fosse moedinhas, vamos dizer assim, né? E nós temos uma média aí de 5 milhões por milímetros de sangue, tá? Então é muito no nosso sangue, tá? Não possuem núcleo e são produzidas aí pela medula vermelha dos nossos ossos, tá? Aí nós temos aí que as hemácias, né, contém uma substância vermelha que a gente chama de hemoglobina, que vai dar a cor característica para o nosso sangue, tá? A hemoglobina, ela se combina e se dissocia facilmente com o oxigênio e com o gás carbônico. É por isso que as hemácias elas são responsáveis aí para fazer o transporte desses gases no nosso organismo. É por conta disso que é através do sangue que o oxigênio e o gás carbônico vai circular no nosso corpo. Lembra que a gente falou no sistema circulatório? O sangue está lá passando, vou pegando, captando das nossas células todo o gás carbônico lá pelo sangue, leva até o pulmão. Lá no pulmão ocorre aquela troca, aonde eu deixo o gás carbônico, o oxigênio que eu respirei, pego o oxigênio e levo através do sangue arterial para todas as nossas células, tá? Entenderam essa questão aí? Da destruição das hemácias, resulta aí um pigmento que a gente chama de bilirrubina, tá? Que entra na composição aí da bile, tá? Na questão dos glóbulos brancos, a gente também pode chamar eles de leucócitos. Geralmente nos nossos exames sanguíneos, a gente não vê falando glóbulo vermelho e glóbulo branco, a gente vê hemácia e leucócito, não é isso? Ou eu tô errada? Pois é. Quando a gente está falando disso aí, quando você vê falando hemácia, a gente está falando da quantidade de glóbulos vermelhos que a gente tem no nosso sangue. E quando a gente vê lá escrito falando sobre leucócitos, a gente está falando aí sobre a quantidade de glóbulos brancos, tá? Os glóbulos brancos ou leucócitos, né, são as células aí que possuem núcleo diferente das hemácias, né? E são maiores, a gente encontra aproximadamente aí 4.000 a 10.000 no sangue, né? Milímetros cúbicos no sangue, tá? Então a gente tem mais leucócitos e hemácias, e quando a gente faz o exame, a gente tem até as referências, né, de quanto que a gente precisa ter no nosso corpo, eu nem lembro qual é a referência, mas vamos supor que seja de 5.000 a 10.000, aí do ladinho tem quanto que você tem no sangue. Aí se estiver abaixo, porque tem pouco leucócito, se estiver acima, todo mundo já fez exame, já viu essa comparação, quando né? eu fui conversar com meu pai, aí ele tava explicando isso direitinho. Ou não? E o meu irmão. Era tu que tava falando, que tava vendo, o médico tava te explicando, né? Pois é. Aí, ó, a gente vem pro principal órgão desse sistema, o nosso coração. Né? Aqui é colar É um ação. órgão aí que ele é oco e musculoso. Alguém já viu um coração de boi aí, pessoalmente? Melhor de galinha. Eu sou a louca do coração de boi. Não pode aparecer um na minha frente que eu tô lá cortando e analisando. Ai, meu Deus, mas é muito legal. Porque se assemelha muito, né, ao nosso coração, né? Só não a questão do tamanho, né, obviamente. Mas aí todos os canais, a gente vê lá os átrios, a gente consegue visualizar, né? É uma boa pedida pra gente poder exercitar aí nossos dotes na anatomia, tá? Qual é a função do nosso coração?
Bobear o sangue pelo corpo. Então, dizer aí, ai, Todas as meu histórias. coração, eu estou apaixonado, meu coração está Todas as doendo, tá histórias. nada. A função do seu coração é bobear o sangue. Isso é tudo coisa da sua cabeça, tá? Então, principal. Tem nada a ver. Nada a ver. Então, a principal função do nosso órgão é fazer esse movimento aí de contração e relaxamento, né, para bobear o sangue do nosso corpo. Entra o sangue para sair, contrai e fica nessa. Contrai, relaxa, para bobear o sangue, né, entrando no coração e voltando para o nosso corpo, tá? Ele possui aí internamente 4 cavidades, né? Sendo 2 átrios, o direito e o esquerdo, e 2 ventrículos, o direito e o esquerdo também. Os átrios, eles não se comunicam entre si, e o mesmo ocorre com os ventrículos, tá? Na imagem vocês conseguem ver aí, ó, átrio direito fica de um lado e o esquerdo do outro, eles não se comunicam. Nós temos aí a veia cava superior. Gravem essa imagem, a gente vai ver um coração, ele é bem pequenininho, mas dá pra gente estudar mais ou menos as partes principais lá no laboratório, tá? Veia cava superior, a aorta, o tronco pulmonar, as veias pulmonares aqui, ó, a veia cava inferior, como o nome tá vendo, né? A veia cava começa em cima, é a parte da veia cava superior, embaixo, inferior, tá? Ventrículo esquerdo e ventrículo direito, tá? Aqui um coração partido ao meio para a gente poder estudar. O átrio direito, ele vai se comunicar com o ventrículo direito, né? Através de um orifício, a gente chama de orifício, mas é como se fosse um buraco mesmo, né? Provido de uma válvula que a gente chama de tricúspide. Então, vamos lá. O que vai ligar o átrio direito com o ventrículo direito é uma válvula chamada tricúspide. Então, vamos focar aí. Átrio direito, ventrículo direito é junto aí com válvula tricúspide. A tricúspide, ela vai permitir a passagem do sangue somente num sentido, do átrio direito para o ventrículo direito. Direito e Tá? ventrículo esquerdo. O átrio, vocês estão acompanhando a imagem, né? A é de átrio, D de direito é de esquerdo, tá? V, ventrículo, D de direito é de esquerdo. Isso. O átrio esquerdo, ele vai se comunicar com o ventrículo esquerdo, também por meio de um orifício, né? A válvula, que no caso a gente chama de válvula mitral, ou a gente pode chamar de válvula bicúspide, tá? A mitral ou bicúspide também permite a passagem do sangue aí apenas em um sentido, átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ok. 2 válvulas, tricúspide, bicúspide, ou a gente pode chamar de válvula mitral. A bicúspide, ela tá relacionando aí átrio esquerdo com ventrículo esquerdo. Válvula tricúspide, ela tá relacionando átrio direito com ventrículo direito, tá? As paredes do nosso coração, assim como a gente viu lá no útero, assim como a gente viu lá no pulmão, ela tem aí algumas camadas, né? São 3 camadas: pericárdio, miocárdio e endocárdio. Se vocês prestarem atenção, na maioria das camadas dos nossos órgãos, eles começam com essa sílaba: peri, mio e endo. O que vai diferenciar aí é de que órgão que a gente está falando, tá? O pericárdio é uma membrana dupla que vai envolver o nosso coração, né? E é como se o coração estivesse protegido por uma embalagem de plástico, que é sempre como eu relaciono as coisas para vocês entenderem. É a camada, né, mais externa, tá? O miocárdio é a camada do meio, tá? É a camada intermediária e musculosa do nosso coração.
é a mais importante das 3 camadas, tá? Porque é através dela que o coração vai fazer essa função de bomba, né? É através do músculo miocárdio. Se vocês pegarem o coração lá, o coração de boi que eu falei, quando vocês forem assar um, percebam que fica meio esbranquiçado antes de chegar na parte mais vermelhinha, mais marronzinha, né? É o pericárdio, como se fosse o saquinho. O miocárdio é a camada musculosa, a do meio. E o endocárdio, né, é uma camada aí, uma membrana mais fina, que vai revestir as cavidades do coração, né? Que quando está funcionando, o coração vai fazer os 2 movimentos de contração, que a gente chama de sístole, e vai dilatar, que a gente chama de diástole, tá? Então, o endocárdio é a camada mais fina, é uma membrana mais fininha, interna, que fica entre as cavidades do nosso coração, tá? Essa movimentação de bombeamento do nosso coração aí, né, é feita principalmente aí por conta do miocárdio, que é a Sístole. camada muscular, e tem nome. Ele Quando relaxa o a diástole. músculo, Isso o aí eu lembrei, coração tá? Da aula contrai, né? de A fundamentos da gente tem enfermagem um na nome, qual é o radiologia. nome que eu acabei de falar? Contração. E Eita, quando faz tempo. relaxa, isso mesmo. Não, Eita! a nossa foi. Isso mesmo. Eu acho que a nossa Na foi a sístole, primeira. Foi a primeira ou foi a acho que foi a segunda segunda matéria que nós matéria. fizemos? Não, eu dei essa matéria Foi a para quarta. 17. Foi. Falei sobre isso Não, também. Foi a terceira. não. Você faz mais tempo Foi ainda, a hein? primeira e Foi, depois teve a segurança. foi a coisa, biossegurança, aí veio a Exatamente. Lucilene, veio outra matéria com a Lá no Lucilene, e primeiro módulo, depois né? veio enfermagem, foi a terceira ou a quarta. Não lembro, foi no início. Tô aqui. O importante é que vocês Tô lembram. entendendo, sim, mais Menino, ou cadê o menos, assim. Wesley? Eu tava pensando, inclusive, agora que Tá entendendo, tá tava pensando gostando da nessa como é aula, que vai ser tá essa sendo prova, porque produtivo. tem que ser uma revisão muito boa, né? Porque é muito conteúdo. Diga. Sim, sim, é. Exato. A gente vai falar sobre isso lá na nossa aula prática, tá? Lá no laboratório. A gente vai corrigir as atividades e a prova que eu vou fazer vai ser baseada, né? Eu vou corrigir as atividades com vocês, vou ver como é que tá o Isso desempenho é, e é porque quanto baseado, como o conteúdo facilitar, é muito porque é grande, muita coisa, né? vou tirar Realmente é as muita coisa, e daí perguntas que nem foi das dito no início da atividades que eu tô matéria, é passando para coisas que vocês, tá? nós radiologistas, técnico de radiologia, né, não vai precisar, assim, para trabalhar no dia a dia, né? É, tirando aí a questão do sistema digestório, porque quando a gente vai fazer aí os exames contrastados, por exemplo, a gente precisa saber por onde que tá Quando vai passando, ter que né, o observar, né, esse tipo contraste, de se tá coisa, na parte do quando nós vamos intestino tratar. delgado, intestino grosso, se tá pelo duodeno, se tá no jejum, essas coisas, né? Então, exatamente. Algumas partes é importante, mas tem outras que a gente realmente não Ok, vai se professora. envolver tanto. Mas não se preocupa não que a prova vai ser baseada nessas atividades que vocês estão fazendo, tá? Beleza, gente. Continuando. Então, na sístole, o coração vai expulsar o sangue, né? Que é a questão aí da contração, expulsar o sangue do coração. E na diástole, ele vai se encher de sangue, é na dilatação, tá? Aqui mais uma imagem de um coração partido, onde a gente tem as camadas, né? O epicárdio, a mais externa, como se fosse um saquinho. O miocárdio, que é a camada muscular.
e o endocárdio, que é uma fina camada, né, uma fina membrana que fica aí nas cavidades do nosso coração, tá? Os vasos sanguíneos. É como se fosse uma rede de tubulação mesmo, né? São vários tubos distribuídos aí pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, por onde o sangue vai circular. E aí nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos, que foi o que eu expliquei para vocês lá no comecinho, né? Nós temos as artérias, as veias e os capilares sanguíneos, tá? As artérias, eles são os vasos aí que vão sair do coração, que vão conduzir o sangue para todas as partes do nosso corpo, tá? As veias são os vasos aí que vão penetrar no coração, conduzindo sangue aí de todas as partes do nosso corpo para o coração. E os capilares sanguíneos, né, são as ramificações bem fininhas das artérias e das veias, tá? É tão pequenininho, tão fininho que se assemelha a fio de cabelo. Vocês estão vendo na imagem, está representado em lilazinho, que é a parte que vai se conectar com as artérias com as veias. Bem fininho, tá? São os capilares que eu falei lá na frente, que era a parte mais fininha dos nossos vasos sanguíneos, tá? A gente pode classificar esses capilares, né, em 2 tipos. Os capilares arteriais, que são as ramificações que vêm das artérias, e os capilares venosos, né, que são as ramificações que saem das veias, tá? Então, vamos focar de novo. Sangue arterial é o que vem com oxigênio. Arterial, oxigênio. Sangue venoso, sangue que não possui oxigênio, né? Que vem aí através das veias. A junção das artérias com as veias vão formar aí os capilares. Quando vem da Das artéria, artérias. a gente tem o capilar. O Venosas. quê? Não, né? Hum. Hum. Quando vem da artéria, é capilar o quê? Ele se junta. Ó, vem artéria e vem veia. Se junta, Venoso. Pois se é. conecta, Aí das formou o artérias são capilar. os Só que a capilares gente tem uma arteriais, não é isso? classificação. Quando Então, vem da veia, a gente eu tem um sei. capilar Só muda a questão de venoso. venoso e arterial, né? Venoso que vem de veia, às vezes, né? Ah, tá. Isso. Tudo é capilar, só que a gente tem essa subdivisão aí. Isso. Exatamente. Então. É a classificação aí. Quando sai da veia, a gente chama de capilar venoso, e quando sai da artéria, capilar arterial, tá? Mas tudo é capilar. Os vasos que são ligados ao nosso coração. Como o nosso coração é uma bomba, né? Que ela vai aí jogar o sangue para todo o nosso corpo, a gente tem vários vasos sanguíneos que chegam no coração e que saem dele também. Então, a gente tem aí artéria pulmonar, artéria aorta, veia cava e veia pulmonar, que foi o que a gente viu nessa imagem aqui melhor. Tá? A artéria pulmonar é a que vai sair do ventrículo direito e vai conduzir aí o sangue venoso para os pulmões. A artéria aorta, ela vai sair do ventrículo esquerdo e vai conduzir o sangue arterial para o nosso corpo através das ramificações. Nesse caso, o sangue ele já vai estar aí oxigenado. Veias cavas, elas vão penetrar, tá? Então, a artéria, ela tá saindo do coração. A veia, ela tá penetrando no coração, tá? Então, as veias cavas, elas penetram no átrio direito. Aqui não dá pra vocês ver a artéria, não sei se... Tá, essa imagem dá pra entender melhor. Então, as veias cavas, elas vão penetrar no átrio direito, trazendo sangue venoso, que o nosso organismo aí recolheu, né, por meio das ramificações. E aí a gente tem 2 veias cavas, né, 2 partes, a superior e a inferior. As veias pulmonares,
nós temos 4, aqui no ladinho aqui, ó, veias pulmonares. As veias pulmonares, elas vão penetrar no átrio esquerdo, que traz também sangue arterial lá dos pulmões. Tanto as artérias como as veias, elas servem, né, o coração, elas são chamadas aí de coronárias. Na saída das artérias aorta e pulmonar, a gente tem aí algumas válvulas que a gente chama de válvula sigmoide ou semilunar. Não sei se eu coloquei a imagem aqui. Ah, tá aqui a imagem. É melhor de vocês entenderem. Então, aqui a gente tem a artéria aorta. A artéria, ela tá saindo, ó. A artéria, o sangue ela tá tirando sangue do coração, vamos dizer assim, tá? A artéria aorta e a artéria pulmonar. Veia cava, ela tá penetrando, tá? Então, a gente tem a veia pulmonar e a gente tem a veia cava. As veias pulmonares, elas também vão penetrar no nosso coração, né? O sangue está entrando, beleza? Tanto as artérias quanto as veias, né? Elas são chamadas aí de coronárias. Então, aí, a artéria, ela vai tirar o sangue e as veias, elas vão aí penetrar, tá? Mais uma imagem aqui diferente, que não tem na apostila de vocês. Quem quiser tirar print para ficar mais fácil de achar, fica à vontade aí. Essa questão da subdivisão dentro do coração, eu não quero que vocês se preocupem, que realmente é um pouquinho mais complicado a gente entender assim na primeira aula. E também o coração que a gente tem lá no laboratório, ele não abre, ele é inteirinho. Então, a gente vai conseguir estudar melhor na prática somente essa questão de veia cava superior, inferior, artéria pulmonar e veia pulmonar. Essa questão dos átrios, da saída do sangue, da entrada do sangue, não vai dar pra gente estudar direito, eu não vou cobrar, tá? Aí vocês estudam mais aí em casa, olhando as imagens, mas como é uma parte assim que é difícil a gente focar, né, na nossa área, é só por questão de querer aprender mesmo, tá? Ô, Érica, Não deixa de ser tava pensando assim, importante. isso é mais pra quem é cardiologista, né? Quais são as principais artérias do nosso organismo? Vocês ainda estão aí olhando? É. Oi. Aí, meu amigo, se não souber, se lasca, né? Ainda bem que a gente mexe demais com osso. Pois é, vamos lá. Tá quase. Quais são aí as principais artérias do nosso organismo? Depois que sai do coração, a aorta ela vai se ramificar em diversas artérias, né? E aí elas vão ganhar outros nomes, tá? Que a gente vai destacar aí a artéria carótida, que vai levar o sangue para a cabeça, as subclávias, que vai conduzir aí para os membros superiores, as artérias mesentéricas, que conduzem o sangue para o intestino delgado e grosso, as artérias hepáticas, que vai conduzir aí o sangue ao fígado, as artérias renais, que conduzem o sangue para os rins, e as artérias, né, ilíacas, que vão conduzir aí o sangue para os membros inferiores, tá? Todas essas aí são artérias, são as principais artérias do nosso corpo, tá? Principais veias, tá? As diversas veias, elas vão se reunir e vão depois formar a veia cava. Quais são essas veias que se juntam e vão formar as veias cavas lá no coração? A gente tem a veia jugular, que vai trazer o sangue que estava lá na cabeça. Subclávia, ela vai trazer o sangue lá dos membros superiores. As veias renais vão trazer o sangue dos rins. As ilíacas vão trazer o sangue dos membros inferiores. As veias hepáticas vão trazer o sangue lá do fígado.
e as veias intestinais ou mesentéricas, que vão trazer o sangue dos intestinos, né? Além de recolher o sangue dos intestinos, elas vão conduzir aí eles ao fígado pela veia aorta. Então, lembra que eu estava falando? As artérias, elas vão levar o sangue, né, oxigenado, e as veias, elas vão trazer o sangue, tá? Linfa, o que é a linfa? A linfa é um líquido aí que é composto de plasma e de glóbulos brancos, tá? Ela aí fica em todas as células do nosso corpo, né? E aí ela vai oferecer alguns elementos, né, úteis e vai recolher os resíduos das nossas células, tá? Depois de banhar as nossas células, a linfa, né, que é essa substância aí, um líquido que só tem plasma e glóbulo branco, elas vão formar aí pequenas dilatações que a gente chama de gânglios linfáticos. Os vasos linfáticos, né, eles se juntam aí e formam dois grandes vasos, tá? A grande veia linfática, que vai lançar essa linfa aí na veia, principalmente na veia subclávia esquerda. Dessa forma, a linfa vai retornar ao sangue, movimentando-se aí até o coração, tá? Por não ter nenhuma bomba que impulsione a linfa, ela é forçada sempre para cima por contração dos músculos, né? E a pulsação dos nossos vasos sanguíneos. Os nossos vasos, eles também têm aquela contração, né? Aquele movimento involuntário que é para levar o nosso sangue, né? Quando a gente fica em pé, o nosso sangue para subir tem essa movimentação aí, tá? Existe em nosso corpo aí cerca de 400 a 600 gânglios linfáticos e a função aí é produzir os leucócitos, tá? Esses gânglios aí, eles constituem um obstáculo na propagação das infecções, né? A gente vai proteger a gente das infecções, formando aí uma certa barreira na passagem dos micróbios e alguns agentes e micro-organismos, tá? Então, as linfas, né, estão presentes aí para proteger o nosso organismo. Lembra na biologia que a gente vê na escola, que são como se fosse o exército do nosso corpo? São eles que protegem de bactérias e micro-organismos que queiram atacar o nosso corpo? É através da linfa que esse exército, né, entre aspas, age, tá bom? Sistema linfático vai ser aí o conjunto desses vasos, né, que vai coletar a linfa, que fica presente aí nas células dos tecidos, e leva aí de volta para a circulação. Então, é um sistema aí acessório do sistema circulatório. Essa parte de sistema linfático, eu já te falar que acho que é só essa parte aqui, é o último slide. Ele não tá na apostila de vocês, tá? Lá tá falando... Só tá até aqui, falando da linfa, né? Só que aí eu acrescentei, né, falando sobre o sistema linfático, mas é só um slide para entender melhor, tá? E é isso, gente.